Graça e paz. Hoje pela manhã tivemos um tempo bem gostoso. Nós encerramos o tema de bibliologia na escola bíblica e logo após a gente teve um almoço onde a gente estava comemorando o meu aniversário. Então agradeço a Deus pela vida dos queridos amados irmãos e foi muito bom estar com vocês, o pessoal que preparou, o pessoal que esteve aí conosco. Então, que Deus abençoe a todos. Aos domingos à noite, nós estamos fazendo essa série, Igreja, Essência e Forma. O que é essencial e o que é que pode ser mudado, transformado, pode ser diferente dentro da igreja. A nossa intenção é que no final dessa série, nós possamos compreender que a igreja é o maior projeto que há na face da terra. Não existe outra organização que tenha o alcance que a igreja tem na face da terra. Principalmente porque a igreja não transforma apenas a vida das pessoas que fazem parte dela, mas também a comunidade, mas também ela transforma, não apenas aqui, mas transforma a eternidade da vida dessas pessoas por meio do Evangelho. Então, o maior projeto que você pode investir a sua vida é no reino de Deus, servindo a igreja, fazendo de tudo para que o reino de Deus se prolongue e alcance o maior número de pessoas possível. A igreja não é algo supérfluo, não é um acessório, mas é algo necessário aqui na face da terra, a fim de que a vontade de Deus seja conhecida e que a glória dele seja manifestada por todo mundo. E não há glória maior para Deus do que quando alguém conhece a Cristo e reconhece Ele como seu Salvador. E a semana passada, nós começamos a ver a essência de uma igreja. Nós falamos o que é a igreja, como ela começou, e a semana passada, ou melhor, retrasada, nós começamos a falar a respeito da essência. E a gente viu que a igreja é um grupo de pessoas regeneradas. Um grupo de pessoas que nasceram de novo, um grupo de pessoas que foram alcançadas por esse evangelho, que um dia ouviu e creu, e assim foi selado com o Espírito Santo de Deus. E depois nós vimos a semana passada também que esse grupo de pessoas que foi regenerado, ele é liderado por um grupo de pessoas separado por Deus, chamado liderança espiritual. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais falando a respeito das qualificações da liderança espiritual. Liderança espiritual porque a gente viu ali em Atos que foi o próprio Espírito Santo que separou alguns homens e colocou eles para pastorearem a igreja que não é dele, mas sim que pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. E Deus colocou homens para liderar essas igrejas. E hoje nós vamos ver algumas qualificações. Talvez essa seja uma das mensagens mais difíceis que eu tenho que pregar, porque pode depor contra mim mesmo. O que um homem precisa ter ou ser para poder pastorear a igreja de Deus. Vamos nos pôr de pé? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. Eu vou projetar ali para quem está sem a Bíblia, de maneira que todos possamos ler a mesma passagem. Diz assim os textos: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora,
para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vamos um pouquinho mais para frente, em Tito, capítulo 1, algumas páginas aí para frente. Tito, capítulo 1, nós vamos do 5 ao 9. Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. Esse eu não vou projetar, por isso você abra a sua Bíblia aí. Diz assim, ó. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Oremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Queremos pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente contemple a maravilha da Tua palavra. Peço também que o Senhor tire todo e qualquer preconceito e quebrante o nosso coração, para que a gente possa olhar pura e simplesmente para esses textos e compreender as qualificações que o Senhor deseja ver nos Teus servos, a fim de que eles possam liderar a Tua igreja. Fale conosco, Pai, e deixa-nos claro mediante a atuação do Teu Santo Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O ministério pastoral. Como é gratificante poder estar liderando uma igreja, ao mesmo tempo também que enfrentamos muitas lutas e dificuldades. Mas vamos continuar pensando assim. A essência bíblica de uma igreja. Lembra que eu mostrei a foto de uma bicicleta? Se a gente tirasse o paralama, ela continuaria sendo uma bicicleta. Se a gente tirasse a luz, ela continuaria sendo uma bicicleta. Tirasse a campainha, ela continuaria sendo uma bicicleta. Mas se nós tirássemos uma das rodas, ela deixaria de ser uma bicicleta. Então a gente entende que do modelo de igreja que nós vemos hoje, muitas coisas podem ser tiradas, que ela continuará sendo uma igreja. Mas tem coisas essenciais que, se a gente tirar, ela deixará de ser uma igreja. Por isso nós vamos andar nas próximas semanas falando a respeito dessa essência, e depois nós vamos falar a respeito da forma. Mas a gente viu, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas. Muitas das lutas e dificuldades e confusões que temos dentro da igreja, é que a igreja tem se tornado um lugar gostoso, um lugar acolhedor, um lugar que recebe as pessoas com tanto carinho, e que muitas vezes nessa igreja, pessoas que não são regeneradas são acolhidas. Elas se infiltram e permanecem até que começam a criar dificuldades. Por quê? Porque elas não têm nada com aquilo que está acontecendo aqui. Elas não nasceram de novo. Elas não pertencem ao reino de Deus, embora estejam aqui entre nós. Portanto, o evangelho ele tem que ser pregado de maneira fiel, porque a pessoa passa a ser uma nova convertida, alguém nascida de novo, quando ouve o evangelho. E quando ela ouve o evangelho e crê nesse evangelho, ela é selada com o Espírito Santo de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Pessoas regeneradas, foram criadas de novo, uma nova criatura, nascida do alto, nascido mediante a atuação do Espírito Santo sobre a vida dela.
E a semana passada nós começamos a ver que esse grupo de pessoas regeneradas é guiado por uma liderança. Liderança espiritual, porque é o próprio Espírito que separa, coloca essas pessoas, de maneira que essas pessoas têm que dirigir mediante a palavra de Deus e não mediante os seus desejos e não mediante o seu bel prazer. Elas têm que dirigir a igreja de Deus mediante a palavra de Deus. Por isso, essa liderança espiritual, ela tem que ser biblicamente qualificada. Não é qualquer pessoa que pode estar à frente da igreja. Portanto, vamos começar a analisar esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que a gente acabou de ler. Primeiro, o ministério pastoral é uma nobre função. Infelizmente, em nossos dias, o ministério pastoral tem caído em descrédito. Apesar do descrédito, muitos escândalos e abusos da função, o ministério pastoral é o próprio Deus que diz, é uma nobre função. É uma nobre função. É uma honra alguém poder ser separado por Deus para trabalhar para Deus. Então, apesar do descrédito, por que o ministério tem caído em descrédito? Você liga a televisão e começa a procurar programas ou vai na internet, você vê os absurdos que estão fazendo em nome da fé. Tudo visando lucro e tirar o dinheiro do povo. Então, a gente tem visto que o ministério tem caído em descrédito. Muitos pastores também são donos das suas igrejas. A igreja pertence a esse pastor, ele faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém pode fazer nada. E quando falam contra ele, ele destitui a liderança e coloca uma nova liderança. Então acaba caindo em descrédito. As pessoas passam a desacreditar do ministério pastoral. O ministério é uma nobre função, apesar das distorções. Hoje temos pastores que são psicólogos, tentando usar uma ciência que foi criada há pouco tempo e deixando uma arte milenar que é a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra o psicólogo, desde que ele fique na função dele e que os pastores não peguem as suas ovelhas e mandem para os psicólogos, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, ao invés de sentar, aconselhar, caminhar com as pessoas problemáticas, vamos mandar para os psicólogos. E eles têm que dar um jeito. Pior que muitos são mandados para psiquiatras e enchem essas pessoas de remédios e elas ficam como que zumbis na face da terra. É muito triste. Aqui também são terapeutas. Os pastores estão deixando de ser pastores para fazer terapia do amor, a terapia disso, a terapia daquilo, e eles têm deixado de pregar a palavra de Deus para ensinar a ciência secular. Também os coachings, os maiores absurdos que a gente tem ouvido em nossos dias em torno da palavra de Deus são os coachings. Deus é o dono de tudo, a palavra de Deus é o nosso guia, Jesus é o centro da palavra, mas você é o centro de Jesus. E ai de Deus se você não existisse, porque Deus estaria perdido se você não existisse. É o que nós temos ouvido os coaches dizendo por aí. E outros são administradores. Eles deixam a palavra de Deus, eles deixam o cuidado com o rebanho e passam a administrar um prédio, passam a administrar uma escola, passam a administrar creche e tantas outras coisas e deixam o cuidado tão necessário com o rebanho. O ministério pastoral é uma função nobre, apesar dos obstáculos. Nós vivemos uma época de anarquia. O que é anarquia? Sem lei. Não tem nenhuma hierarquia. Nós estamos vivendo, cada um faz o que quer, o pastor não pode falar com a pessoa, o patrão dela não pode falar, os seus pais não podem falar, a professora não pode falar, nem a polícia pode falar. As pessoas querem viver sem lei, elas são as suas próprias leis, elas fazem o que querem, do jeito que querem, e ai do pastor se envolver e se meter para falar alguma coisa. Mas também tem os modismos.
como os modismos atrapalham. A pessoa está aqui sentadinha, mas ela vai lá na igreja do amiguinho e lá ela vê uma coisa extraordinária, depois chega aqui, pastor, por que aqui não acontece isso? Por que aqui ninguém cai? Por que aqui não tem o vale do sal? Por que o pastor não coloca o paletó sobre nós? Por quê? Por quê? Por quê? Os modismos têm atrapalhado o crescimento, porque as pessoas querem ouvir coisas gostosinhas no coração, ao invés de serem exortadas pela palavra de Deus. E as comparações. O pastor lá daquela igreja sim é legal. É legal porque não te conhece, porque não andou com você um ano. Deixa ele te conhecer, ele vai ver se ele vai continuar sendo legalzinho com você. E apesar das lutas, às vezes a solidão, eu lembro quando a gente estava tentando vender o nosso prédio ali na Marechal Rondon, acho que nem a Andréia acreditava em mim. Eu acreditava tanto que ia dar certo e que a gente ia conseguir. Eu acho que ninguém acreditava em mim, poucos acreditavam. E às vezes eu me sentia sozinho, mas graças a Deus Ele agiu. Eu tenho plena convicção de que Deus nos conduziu para esse lugar. Muitas vezes lutas financeiras. Quanto a isso eu não tenho o que reclamar, a igreja tem sido bênção, tem me abençoado, tem cuidado da minha família, mas eu estou falando do ministério pastoral em geral. Eu converso com alguns irmãos, com alguns pastores que sofrem muito nessa área. E também a incompreensão. Muitas vezes ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que exortar, ele tem que chamar a atenção, mas as pessoas não querem ouvir, elas querem continuar da forma como elas são e da forma como elas bem entendem. Então, o ministério pastoral é uma nobre função. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas eu não queria voltar a trabalhar numa fábrica, trabalhar num laboratório, eu não gostaria de voltar a trabalhar na área secular. Eu amo trabalhar na igreja e pretendo continuar na igreja, se Deus permitir, sair só no caixão da igreja. Mas ok, é uma nobre função. Aí começa a vir a minha dificuldade. O ministério pastoral requer qualificações. E quando a gente começa a olhar para essas qualificações, são qualificações difíceis, duras, mas que são necessárias para que a ordem da igreja seja mantida. Primeira qualificação, a gente vê, ele tem que ser irrepreensível. Existe alguém irrepreensível no mundo? O que vocês acham? Existe. Porque assim, muitas vezes a gente acha que irrepreensível é perfeito. Mas a palavra irrepreensível é que ele não tenha nenhuma situação que não tenha sido tratada ainda. Ele falha. Ele também peca. Ele também é humano. Mas quando ele falha, ele vai até a pessoa, ele acerta a situação, de maneira que aquela situação não serve mais de gancho para a pessoa acusá-la. Por quê? Porque já foi tratado. Então é isso que é alguém irrepreensível, que não tenha nada para trás que alguém possa chamar a atenção e acusá-lo. Então irrepreensível não quer dizer que ele seja perfeito, mas quer dizer que ele vem tratando as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pecados, os seus problemas, a ponto de que quando alguém o acusa, ele fala, não, isso eu já me acertei, isso eu já tratei. Outra coisa que tem sido bastante discutida em nossos dias, ele tem que ser casado e esposo de uma só mulher. A grande questão, apenas uma mulher viva. Se ele é viúvo, ele pode casar novamente. Mas muitos hoje estão sendo ordenados solteiros. E muitos acreditam que, já vi, aqui mesmo já foi pregado esse texto, né? Aí depois eu tive que conversar com a pessoa. Ele disse, se for casado, ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas o texto está dizendo, é necessário que ele seja casado. Por quê? Porque mais embaixo as coisas vão dizer, porque é necessário que ele governe a sua casa e governe os seus filhos. Porque se ele não governa a sua casa e não governa os seus filhos, ele também não pode governar a casa de Deus. Então, ele tem que ser casado e esposo ou marido de uma só mulher.
A grande dificuldade é que a gente vive numa cultura onde o divórcio e o casamento se tornou normal. E certamente adentraria na igreja e certamente atingiria o ministério pastoral. Então a gente tem visto uma enxurrada de pastores separando, recasando e continuando no ministério. Mas o texto de Timóteo é bem claro. Marido de uma só, esposa viva. Ele pode ser viúvo e casar de novo, mas enquanto a sua esposa vive, ele deve permanecer com ela. Ele também tem que ser o quê? O texto diz moderado. Moderado é uma palavra que diz a respeito do como ele lida com o álcool, que não é controlado pelos efeitos do vinho, que ele é sóbrio. A sua mente está livre para ele agir e pensar sem a influência do vinho. Você já viu uma pessoa cheia de vinho andando para a rua? Ou cheio de... hoje talvez seria a mardita, né? A cachaça, né? Vocês já viram uma pessoa andando na rua? Ela não tem domínio de si. Ela vai andando assim como se estivesse pisando, né, voando. E o texto está dizendo, o pastor não pode ser dominado pelo vinho. Não pode ser. Ele também tem que ser sensato. E a palavra sensata também é uma mente sã, que faz escolhas sadias. Escolhas sadias é que não prejudica nem a ele, nem as pessoas que estão ao seu redor, muito menos prejudica a igreja nas escolhas que ele faz. Ele também tem que ser respeitável, conveniente, bem organizado. E essa questão de conveniente, ele tem que saber se portar com todo tipo de pessoa que está ao seu redor. Com as mulheres casadas, com as moças solteiras, com os homens mais velhos, com os jovens, com as crianças. Ele tem que saber o lugar dele e ele tem que saber se portar de maneira adequada para não criar dificuldade. Ele tem que ser também hospitaleiro. O que seria isso? Que recebe bem as pessoas em sua casa. Aqui, quando eu terminar o culto, vocês podem perguntar para o Juan se ele está sendo bem recebido lá, tá bom? Mas hospitaleiro é isso, que gosta de ter pessoas na sua casa. Eu acho que não tem um lugar melhor para você conhecer alguém do que na sua casa. E não passando 10 minutos, 15 minutos, mas passando algum tempo, passando algumas horas, comendo junto, fazendo atividades juntos. Então, a nossa casa está sempre aberta, vocês são sempre bem-vindos, nós amamos ter vocês ali em casa. Mas ele também tem que ser apto para ensinar, que tem habilidade para ensinar, ele tem que ser didático. Eu já vi algumas pregações que a pessoa começa, tem o começo, mas não tem nem meio nem tem fim. A pessoa dá ele não consegue organizar. Ele conhece os textos, ele tem habilidade para memorizar o texto, mas ele não consegue colocar uma ordem lógica para que quando a pessoa saia daqui, saia com uma mensagem completa e não com um monte de informação. Tem que sair com a mensagem completa. Mais uma vez, parece que era um problema constante. Outra palavrinha que diz, não apegado ao vinho, ou seja, não seja bêbado. Alguém que dia e noite está envolvido com bebedeira. Conheço um amigo meu que Deus é gracioso, ele disse que já bebeu 1 tonel de conhaque. Eu não falei o nome, ele está se acusando aí, mas aí está falando que é 2, não é 1, é 2. Mas a grande questão é assim, veja o que Deus faz na vida de uma pessoa. Veja, mas o nome dele hoje é vilão. Imagina quando ele bebia, como que devia ser o nome dele. Hoje ele é bonzinho, e é vilão. Imagina quando ele não bebia, quando ele bebia. É daí que veio o nome. Mas a questão é assim, não deve ser apegado ao vinho. Também não violento, mas amável.
não pronto para brigar e esmurrar, mas para fazer o bem. Imagina se toda dificuldade na igreja fosse resolvida na cadeirada, fosse resolvida na pancada, como seria? Também ele deve ser pacífico, gentil, suave e não apegado ao dinheiro, que não ame o dinheiro, não seja avarento. Como eu digo, muitos pastores, entram no ministério porque pensam que vão ficar ricos. Se a pessoa entra com essa intenção, ela deveria estudar, fazer medicina, fazer qualquer outra função, menos ser pastor. Eu sei que tem pastores que ganham bem e eles merecem, eles têm um grande trabalho, um grande rebanho, tudo bem. Mas se a pessoa já entrou no ministério para isso, ela está entrando da forma errada. Certa vez eu estava ali em Araraquara, de férias, e aí um amigo me procurou, falou, eu tenho um conhecido que eu falei que você era pastor, ele quer conversar com você. Aí eu vou lá conversar com o rapaz, ele diz assim, você é pastor, né? Sim. Então, fui convidado para fazer o seminário, e ele falou o nome do seminário lá em Araraquara, era um seminário razoavelmente conhecido. E aí eu falei, qual igreja você é? Ele falou, não, eu não sou de igreja nenhuma. Eu falei, mas como é que você foi convidado? Não, eu sou amigo da secretária lá do seminário. Eu falei, mas para que você vai fazer seminário? Então, se eu der para coisa, quem sabe eu vou ser pastor. Aí eu falei, calma, cara, não é assim que funciona. O cara nem de igreja quer fazer o seminário para ver se é uma profissão rentável. Se ele desse para as coisas, ele seria pastor. Então, não deve ser apegado ao dinheiro. Mas o texto também continua dizendo que ele deve governar bem a família. E esse governar bem é estar à frente, ser protetor, ser um guardião. Infelizmente, a gente vive uma época que é chamada de a banalização do homem, mas eu falo a bananização dos homens. Os homens têm sido bananas, as mulheres que estão dirigindo as suas casas, e a consequência disso, a gente pode notar que são nos filhos. Os filhos homens, onde as mulheres mandam e fazem o que quer, muitos são afeminados. Porque a figura marcante, a figura que mexe com ele em casa, é a mãe. Então ele quer ser igual à mãe, porque ele sabe que o pai é um banana ali em casa. Então, o pastor, ele tem que governar bem a sua casa, ele tem que estar à frente, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber liderar a sua esposa e os seus filhos. Como diz aqui, também tem que ter seus filhos em sujeição com toda a dignidade. Filhos que obedecem, filhos que são submissos. Você já viu assim, andando em supermercado, que a criança quer alguma coisa e o pai ou a mãe fala que não, ele se joga no chão e começa... Ele está falando assim, o seu filho não pode ser assim. Quando você fala não, não. Não. Não adianta espernear ou pular ou fazer qualquer outra coisa. Tem que ser não. Também o pastor não pode ser novo convertido. Por que não pode ser recém-convertido ou neófito? Não ser inexperiente. Porque diz para não cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Qual foi? O orgulho. Então, normalmente, alguém novo na igreja que recebe uma grande responsabilidade acaba se inchando, acaba se achando mais do que na verdade é. Então, não pode ser um novo convertido. Até mesmo porque no ministério pastoral tem coisas que ele tem que tomar decisão baseada na experiência que ele já tem. Mas se ele é um novo convertido, qual é a experiência que ele tem? Pouca ou nenhuma. E ele tem que ter também o quê? Boa reputação, bom testemunho dos de fora. Essa semana foi eu, Vilão, a Jéssica e o Juan. Toda quarta-feira a gente sai para orar com as pessoas. Então a gente estava na Marechal Rondon, chegando lá embaixo na comunidade,
e de repente a gente bateu palma, saiu um senhor, e aí eu falamos assim, nós somos da Igreja Batista. Ele falou, eu conheço você. Eu falei, da onde? Da onde que ele falou que me conhecia? Ele falou, do bar do Munir. Aí ele falou assim, você estava tomando Coca-Cola e comendo coxinha. Eu falei, que bom, né? Ele não viu ainda quando eu estava tomando a branquinha, né? Mas a grande questão é assim, ter boa reputação. As pessoas vão ver você aí para a rua e elas vão falar de você. Então, vocês já sabem que eu jogava bola antes da pandemia com o pessoal aqui do bairro, e no time tinha 3 donos de bar. Então, o que acontece? Quando acabava o jogo, a gente ia ou aqui no Munir, né, comer coxinha, comer salgadinho, alguma coisa, ou no Ceará, ou no bar do Patrick. Então, o pessoal aqui do bairro me conhece dos bares. Mas nunca me viram bebendo, porque eu sempre bebo Coca-Cola, ou bebo Fanta ou Guaraná, mas nunca me viram bebendo cerveja ou qualquer outra coisa. Inclusive, se você quer comer mocotó, quarta-feira, você vem no culto de oração, que depois a gente vai lá comer, tá bom? Mas a grande questão é assim, as pessoas, elas têm que falar bem de você, elas têm que saber quem você é e as coisas que você faz fora daqui. Essas são as qualificações que o apóstolo Paulo está passando para Tito, porque ele tem que instituir presbíteros. O texto que a gente viu ali em Tito é a mesma coisa. Tito foi deixado em Creta para também estabelecer presbíteros ou bispo. A gente viu a semana passada que pastor, bispo e presbítero ou ancião são a mesma pessoa com diferentes funções. O próprio texto de Tito mostrou isso, que ele começa a falar que deixou Tito em Creta para instituir presbítero, e depois ele começa a falar que o bispo deve fazer isso ou aquilo. Então são palavras intercambiáveis. Quais são algumas das qualificações que estão lá em Tito e que não estão ali em Timóteo? Primeiro diz que ele tem que ser não orgulhoso, ou seja, não obstinado, arrogante ou teimoso. Às vezes eu sou obstinado, teimoso, sim, mas às vezes é necessário ou não. Isso eu creio que vocês podem julgar, mas ele está dizendo, não pode ser obstinado, não pode ser arrogante, não pode ser teimoso. Ele também tem que ser o quê? Amigo do bem, que ama a bondade e ocupa-se em fazer o bem ao próximo. Sabe aquela pessoa que ela vive buscando fazer o mal ou prejudicar outra pessoa? Ela vive para isso. Provérbio diz, né? Tem pessoas que enquanto não fazem o mal não conseguem dormir. Todo dia ela tem que fazer uma maldade. Mas ele está dizendo, o pastor ele tem que ser amigo do bem. Tem que ser também o quê? Justo, reto, que guarda os mandamentos. Uma dificuldade quando tem litígio entre duas famílias é que ele, na maioria das vezes, é chamado para dar um veredito. E o que vai acontecer? Certamente ele vai perder uma das famílias, porque se ele ficar do lado de uma, a outra vai embora. Se ficar do lado da outra, essa uma vai embora. Mas ele tem que ser justo. Ele tem que falar o que é certo, o que é correto, independente de quem esteja envolvido na situação. Também tem que ser consagrado, que observa rigorosamente cada obrigação moral. Ele sabe que a vida dele, a função dele está ao redor da palavra de Deus, ao redor da igreja, ao redor das coisas que Deus quer que ele faça. Então ele se dedica a essas coisas no seu dia a dia. Outra coisa, domínio próprio, que se controla, que se refreia na hora da situação difícil. E ele também apegado firmemente à mensagem fiel. O capítulo de Tito, ele vai começar a desenrolar depois a partir dessa declaração.
ele tem que ser apegado firmemente à mensagem fiel. Essa é uma redundância, apegado e firmemente à mensagem fiel. Ele está dizendo que ele deve se unir à palavra, prestando cuidadosamente atenção àquilo que está escrito. Por quê? Uma das funções do pastor, principalmente, é encorajar pela sã doutrina. Um dos papéis que eu tenho como pastor é encontrar pessoas que estão passando dificuldade, abrir um texto, trazer consolo. Também tenho que exortar quando estão andando fora do caminho. Eu tenho que ser confortando e ensinando. Eu tenho que confortar, eu tenho que ensinar, eu tenho que levar as pessoas a entender o que Deus tem para elas na palavra. Essa é a parte gostosa. Mas também tem a outra parte que dá mais dificuldade. Refutar os que se opõem a ela. Tem pessoas que você chega para ela, mostra o que a palavra diz e elas dizem, bem, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu tenho outra ideia a respeito disso. Mas quando ela diz, eu tenho outra ideia a respeito disso, você está mostrando a palavra de Deus para ela. Aonde foi que ela tirou essa outra ideia? Do seu próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, ao invés de você seguir o seu coração, a palavra diz que você deve, guiar o seu coração. E de que maneira você vai guiar o seu coração? Através da palavra de Deus. O texto ali, em Tito capítulo 1, diz que ele deve refutar aqueles que se opõem a ela. E o verso 10 ele continua, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da incircuncisão. E ele diz, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Então, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus podem arruinar famílias inteiras. Famílias inteiras destroçadas por causa de ensinos que não estão na palavra de Deus. Mas normalmente esses ensinos que não estão na palavra de Deus, eles são gostosos de ouvir. Eles trazem alegria, trazem satisfação, trazem orgulho. Enquanto a palavra de Deus, ela nos humilha. Por quê? Porque depois Deus quer nos exaltar quando a gente estiver de joelho na presença dEle. A gente viu que o ministério pastoral, embora tenha muitas dificuldades, é uma função nobre. Vale a pena. Eu não gostaria de voltar a ser técnico em química e trabalhar na fábrica. Nada contra. Foi um tempo maravilhoso, tinha um bom salário, fiz amigos que eu tenho até hoje, alguns são meus padrinhos de casamento que eu fiz trabalhando em fábrica. Mas eu sei que o ministério é algo que me satisfaz e me preenche muito mais do que ganhar dinheiro ali na fábrica. Nada contra, meu filho certamente será químico e certamente trabalhará. Tem meu irmão aqui que está hoje aqui, químico também. Mas eu creio que eles foram chamados para isso. E eu fui chamado para o ministério. Eu creio que eles devem dar o máximo e fazer o melhor na função deles, assim como cada um de vocês. E eu devo dar o meu melhor e fazer o meu melhor aqui no ministério. Portanto, uma igreja é um grupo de pessoas regeneradas, guiados por uma liderança espiritual biblicamente qualificada. Como é que a gente pode aplicar isso? A grande dificuldade é que tem pastores que acreditam que eles são o dono da verdade e a voz dele que deve ser obedecida. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que não é bem assim. O pastor de sua igreja é uma autoridade, sim, instituída pelo Espírito Santo de Deus. E essa autoridade se estende enquanto ele estiver submisso à palavra de Deus. A partir do momento que eu chegar aqui e começar a pregar a Veja,
começar a pregar a Folha de São Paulo, começar a pregar o Globo, começar a pregar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, da forma como nós passamos aqui hoje, olhando para texto palavra por palavra, quando eu deixar de fazer isso, vocês também não precisam mais ser submissos à minha liderança. Mas enquanto eu estiver ensinando a palavra de Deus, vocês, por causa de Deus, não por causa de mim, vocês devem ser submissos à liderança do ministério pastoral. Segundo, isso é interessante porque a ausência de instrução para a sucessão apostólica e a clara instituição de pastores nas igrejas do século I, fica evidente que a liderança espiritual foi transferida a esse grupo de homens. O que eu quero dizer? Não há sucessão apostólica na Bíblia. Apóstolo bom, como diz Augusto Nicodemos, é apóstolo morto. Ou seja, só tinha os 12. Depois que os 12 morreram, eles mesmos, Paulo ensinou Tito, ensinou Timóteo a instituir pastores, presbíteros e bispos. Se você vai para Pedro, mesma coisa. Então, se você vai para Atos, você vê que os próprios apóstolos vão implantando igrejas e vão colocando liderança local sem sucessão apostólica. Os apóstolos, como a gente já viu quando a gente estudou Atos, foram um grupo de 12 homens que Deus separou, escolhidos. O próprio Senhor Jesus ensinou para eles e os enviou e também capacitou eles, dotando eles de dons espetaculares para que eles curassem, até mesmo ressuscitassem a mortos, de maneira que a igreja fosse lançada. Quando os 12 passaram, se você vai estudar a história da igreja, não houve outros apóstolos. Os 12 morreram, os pastores assumiram a liderança e continuaram o trabalho de levar o evangelho. Então nós não podemos aceitar que os apóstolos que nós temos hoje, eles podem ter o título, mas eles não podem rogar para si a mesma autoridade que os 12 tinham. Os 12 foi um grupo seleto que Jesus andou e o próprio Jesus ensinou eles. Os apóstolos que nós temos hoje, eles foram crescendo dentro da igreja, eles aprenderam o evangelho de outra pessoa. Os 12 aprenderam do próprio Senhor Jesus. Por fim, as qualificações são necessárias, a fim de que o pastor esteja à frente, conduzindo o rebanho de Deus ao crescimento, até que pela justa cooperação de cada um, todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. A pergunta é: todas as qualificações que nós estudamos hoje, só o pastor precisa ter? O que vocês acham? O pastor não pode, mas os membros podem beber. O pastor não pode, mas os membros podem ser gananciosos. O pastor não pode, mas os membros podem ser violentos, briguentos. Não. Então, qual é a ideia de Deus? Ele capacita homens, ajuda eles a crescer, para que depois ele ensine o rebanho a ir atrás. O interessante é que a responsabilidade de ensinar é do pastor, mas a responsabilidade de cada ovelha é obedecer e crescer nessas virtudes. Você olhar lá, é o que todo crente deve ser, não só o pastor. Mas alguns que estão mais à frente, Deus separou, e capacitou eles para conduzirem o rebanho. Então, não pensem que só o pastor tem que ter aquelas qualificações. Ele tem que ter, principalmente porque ele vai conduzir aos demais, a fim de que também cresçam nessas virtudes e nessas qualificações. Como a gente encerrou a semana passada, eu vou encerrar hoje também lendo 2 versos. Vamos ler comigo? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou parece que o pastor, ou o guia, ou o presbítero,
ou ancião é alguém que Deus colocou para que esteja andando na frente, para que a igreja vá imitando a fé que ele teve. E por fim, vamos juntos? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a igreja deve obediência aos seus líderes e submissão à autoridade deles. Essa autoridade foi dada por Deus, mas ela vai até quando? Até quando ele estiver submisso a Deus e a sua palavra. Quando ele começar a agir independente da palavra, ele já não deve ser obedecido e a igreja não deve mais se submeter à autoridade dele. Mas por que a igreja deve se submeter? Quando eu chamo a atenção de alguém, quando eu exorto alguém, quando eu falo mais firme com alguém, o texto é muito claro, eu vou prestar contas. Se você faz parte do rebanho da IBAV, se você está aqui sendo pastoreado, certamente Deus vai cobrar de mim as suas ações, as suas atitudes, o andamento da sua vida, da sua família, do seu trabalho e de todas as outras coisas que você não esteja andando em conformidade e que talvez eu sabia, mas não fiz nada. Deus vai cobrar de mim. Então, não é que eu queira ser chato, mas eu tenho que fazer o meu papel bem feito. E se eu fizer o meu papel bem feito, será muito bom para você mesmo. Eu posso ajudá-lo a consertar, a corrigir o rumo da sua vida, a fim de que você não entre em choque com a vontade de Deus e o próprio Deus discipline você. Então, obedeçam-lhes. Para quê? Para que o trabalho deles seja feito com alegria e não um peso. Há ovelhas que parecem que pesam 200 quilos, mas a maioria, eu me alegro muito, porque são muito leves, caminham ao meu lado, me ajudam, me auxiliam, me compreendem. A maioria certamente dá gosto de pastorear. E por isso que eu sou feliz no ministério. Para que o trabalho deles não seja um peso, né? Mas que eles tenham alegria. Porque se vocês tornarem o meu trabalho um peso, o texto disse, isso não seria proveitoso para vocês mesmos. Tornar o trabalho do pastor um peso não é proveitoso para a própria pessoa. Portanto, eu quero encerrar dizendo, o pastor, ele tem um privilégio dado por Deus para liderar uma igreja. Mas ele deve ver como ele lidera. Ele tem que liderar baseado naquilo que está escrito. E ele tem que agir com graça para que as suas ovelhas cresçam em graça e também possam se espelhar nele, caminhando para onde ele está indo. Ai do pastor que desvia as suas ovelhas. Ai do pastor que não cuida das suas ovelhas e permite que elas se percam. Portanto, orem por mim, para que eu tenha essas qualificações, para que eu cresça nela, mas também para que eu cuide de vocês com amor, com carinho, fazendo com alegria. Eu creio que estar pastoreando é um privilégio, é um privilégio. Eu sei que um dos pregadores, eu não sei se foi Spurgeon, que o pai dele disse assim, ainda que te convidem para ser o rei da Inglaterra, não rebaixe deixando o ministério pastoral. Então, ele entendia o valor do ministério pastoral, que é um privilégio para alguém estar liderando um povo, e eu sou feliz por estar liderando uma igreja tão abençoada como a nossa igreja. E obrigado pela submissão e amizade e o carinho de vocês com a minha vida e com a vida da minha família. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, Pai? Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me escolheu para o ministério, o Senhor tem me capacitado e o Senhor tem me dado uma igreja tão maravilhosa para pastorear.
Eu sei que a igreja é sua. E sei que a responsabilidade de zelar pelas ovelhas é minha. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, que a Tua graça, Tua bondade e misericórdia esteja sobre a minha vida, me capacitando a cada dia, para que eu tenha sempre uma palavra de consolo, de conforto, de exortação, de ânimo, de encorajamento, a fim de que as ovelhas do Teu pasto continuem bem alimentadas, fortes e dispostas a servir ao Senhor com alegria. Abençoe a IBAV, Pai. Dá-nos ainda muitos outros anos de parceria, para que a Tua glória seja manifestada através das nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos.